No vídeo anterior, eu respondi perguntas. No meio dessas perguntas, eu falei sobre a questão da gente abrir mão de alguma coisa para ter outra. Eu peguei um download no momento em que eu estava fazendo aquele vídeo e aí eu quis compartilhar com vocês. Mas para eu não perder o raciocínio, eu acabei anotando aqui para eu não sair do contexto. E o vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês o que eu precisei abrir mão quando eu resolvi entregar o carro. Quando eu entreguei o carro, foram várias coisas que eu precisei pesar na balança, assim, sobre questão do trabalho, de pagar o aluguel do carro, até onde estava sendo viável para mim, até onde não, tipo, fazer cálculos, números para ver se estava compensando, tirava do que eu recebia dos eventos para pagar o carro, então tava assim inviável para mim. Por isso, inclusive, que eu resolvi pegar a moto, porque eu passei um tempo andando de condução, de ônibus, e foi muito ruim, foi muito desconfortável para mim também. Precisei aprender a lidar com isso, porque foram vários conflitos, vários desconfortos. Não com soberba nem nada, tá, gente? Mas é porque eu tive carro desde os meus 18 anos. E eu tô com 36, então foi muito difícil para mim, muito difícil, assim, ficar sem o carro, sabe? Foi, nossa, não gosto nem de lembrar, que já me dá saudade, me dá vontade de ter um carro de novo. E eu sei que é algo que ainda é muito forte dentro de mim, vibra muito forte dentro de mim. Cada um tem um pensamento, tem um sonho, enfim, uma direção, um propósito, né? E sente essa vibração dentro de si. No meu caso, eu sinto muito forte essa vibração relacionada a carro. Apesar dos pesares, assim, eu sei dos gastos e tudo mais, mas eu sei muito o custo-benefício que traz pra mim questão de comodidade, de agilidade, de conforto, até de serviço. Pra mim que trabalha com eventos também, eu tendo carro, eu tenho mais portas abertas, mais possibilidades. Mas vamos lá, que o tema do vídeo não é esse. O que eu precisei abrir mão? Quando eu estava com o carro, eu coloquei muitas pessoas no mau costume. E eu tô falando isso agora, gente, não com ruindade nem nada do tipo, sabe? Não é ruindade, até porque foi eu que coloquei as pessoas nesse costume, e porque eu sei o que é estar do outro lado, eu sei o que é. Então é ruim mesmo, então eu sempre me solidarizei, sempre fiz questão de estar, tipo assim, de ajudar as pessoas ou de surpreender as pessoas. Quando eu queria conquistar as pessoas também, eu sempre tive muito isso de querer me mostrar a provedora, sabe, da situação, seja da amizade, seja num relacionamento. Eu sempre fui aquela pessoa que gostava muito de levar a pessoa no serviço, de buscar a pessoa no serviço. Então, às vezes, eu parava até a minha vida para poder fazer isso. Mas sempre foi satisfatório para mim, porque eu perdia por um lado, mas eu ganhava por outro, em determinadas situações ou relações, né? Só que chegou um tempo que como eu comecei a trabalhar com eventos, muitas vezes começou a me sobrecarregar demais. Porque eu trabalho em família, então pra gente ir para um evento, o povo já contava muito comigo. Aí eu tinha que levar minha mãe, a minha tia, minha prima e tudo mais, e isso pra mim não era ruim. Só que começou, a gente trabalhava às vezes a semana inteira juntas. E aí, a semana inteira, era eu sendo a primeira a sair de casa e a última a chegar. Porque aí eu tinha que ir buscar minha mãe, aí eu tinha que ir lá em outro bairro buscar minha tia e minha prima, e aí a gente ia. Aí quando voltava, eu passava, deixava minha tia e minha prima, depois eu deixava minha mãe, depois eu vinha pra minha casa. Começou a pesar pra mim, tanto em questão de tempo, porque aí se eu quisesse dormir até um pouquinho mais tarde, eu não conseguia. Se eu quisesse chegar rápido em casa, eu não conseguia. Como em questão financeira também, porque querendo ou não, eu desviava muito a rota as pessoas acham que o carro é só combustível também, né? E não é. E mesmo que fosse só o combustível, já estava pesando. E aí as pessoas se sentiam no direito ainda de achar que estavam pagando pra mim ou me fazendo um favor. E, mano, não, quem tava fazendo um favor era eu, sabe? Eu não sou obrigada a fazer nada disso. Começou a ter um peso pra mim, porque eu comecei a me sentir mal
sendo que das pessoas me pagarem como se eu estivesse abusando. E não tô abusando, gente. Às vezes as pessoas me ajudavam com 20 reais de gasolina, que pra elas seriam o quê? 10 reais pra ir e 10 reais pra voltar. Você sendo pega na porta da sua casa e voltando na porta da sua casa. Meu, se você for pagar um Uber, o Uber daria mais de 20 reais só pra ir. Pra voltar já seria outro rolê. Mas não entrava na cabeça das pessoas isso. E até então eu não era de cobrar, não era de cobrar, não era de pegar. Até que a minha madrinha começou a trabalhar comigo e ela abriu a minha mente. Ela falou, não existe isso. Você tá indo, você tá voltando. Eu falei, mas eu já vou de qualquer jeito, eu já iria, então tá tudo bem. Só que não é só essa questão de eu já iria. Eu já iria, mas o carro também não é só combustível. Ele é óleo, ele é pneu, ele é licenciamento, é estacionamento, é IPVA, final de ano. É muita coisa, é muito gasto. E outra, KMs rodados que vai e volta, acaba danificando mais o carro, deixando o carro cada vez mais rodado. E quem pagava o pato, quem pagava o preço era eu. E no final das contas eu ainda saía com uma ruim, como a que estava explorando, porque eu pegava 20 reais de cada, sendo que no começo eu não pegava. Comecei a pegar depois que a minha madrinha começou a andar comigo e abrir a minha mente falando que não, que preciso sim, até porque eu tô pegando na porta e deixando na porta. Aí eu falei, meu, verdade, né? Não custa nada a pessoa me ajudar se... Por mais que eu esteja indo para o mesmo lugar, mas eu tô desviando a minha rota para levar essa pessoa, eu tô desviando a minha rota para deixar essa pessoa na casa dela de novo. Então não é de fato o mesmo lugar. O mesmo lugar seria se a pessoa saísse daqui da minha casa comigo e voltasse aqui para minha casa comigo. E aí daqui, tipo, ó, você se vira agora. Você pega o trem, você pega o Uber, você faz o que você quiser. Mas não era o caso. Eu ia buscar na porta, eu levava na porta. E aí 20 reais que a pessoa me dava para ajudar no combustível que ela mesma estava andando, ela achava que era muito. Então isso começou a chegar um tempo assim que começou a pesar muito pra mim, muito, muito, muito. E aí o que eu entendi? Começou a me gerar vários desconfortos já nessa situação. E eu falei, caramba, eu não consigo falar não consigo me impor. Será que eu vou ter que parar de trabalhar aqui, parar de trabalhar com elas pra eu poder, sabe, já então romper isso? Ou será que eu vou ter que mudar de casa pra a gente só se encontrar lá no serviço? Até que chegou o momento que eu entendi que eu precisava devolver o carro. E aí eu devolvi o carro e falei, ok, então vai ser isso. Vai ser aí que eu vou romper esse padrão. Fiquei um bom tempo andando de condução e depois que eu comecei a andar de condução com elas, e elas sentiram a falta do carro tanto quanto eu, começaram a pegar Uber e ver a diferença. Só que para pegar Uber, elas acham bonito, elas se engrandecem no sentido de... Nossa, eu tô pegando Uber pra caramba. Meu, é legal, né? Você não sei o que, não sei o que lá. Apesar de que é um gasto. Tem que, né, economizar um pouco mais, mas... Nossa, é muito bom. Me libertei disso. Eu tinha muitos bloqueios com isso e hoje eu não tenho mais, né? E hoje você paga bem mais pra ir, pra voltar e agora você acha bonito, você acha prazeroso. Só que quando era comigo, era abuso, né? Era exploração. O que eu percebi? Que eu não tinha utilidade, Thaís. A utilidade que eu tinha para vários amigos meus, assim, amigos, né? Colegas, era sobre o carro. Quando eu tinha o carro, eu era, nossa, muito solicitada para barzinho. Todo final de semana me chamavam para barzinhos, viajar, para ir para praia, para acampar, para ir para cachoeira. Eu era muito solicitada quando eu tinha carro, muito, muito, muito mesmo. E depois que eu não tive mais carro, os convites foram se cessando, sabe? Foram ficando cada vez mais escassos, até que eu me encontrei nesse modo mais introspectivo, mais solitário, mais sozinha, de fato, porque eu perdi a utilidade para as pessoas, né? Até em relação ao trabalho, assim, tinha alguns lugares que eu ia trabalhar e que eu tinha muito mais convites de trabalho por estar com o carro, porque eu tinha, o carro era a minha utilidade maior, assim, sabe? Em alguns lugares. Mas depois que eu deixei de ter, eu deixei de ser útil. E aí é onde você vê quem é quem de verdade mesmo, né? E aí o que eu precisei entender com tudo isso e com todo esse desconforto e tudo mais? Primeiro, em algumas situações a gente só vale o que a gente tem mesmo. Segundo,
eu me coloquei em vários lugares de desconforto, assim, para não deixar o outro desconfortável. E no final das contas, eu acabei saindo como errada e desconfortável da mesma forma. Da mesma forma. Às vezes eu até dormia na casa da pessoa pra eu não ter que voltar pra minha casa depois de tanto que eu desviava a rota, sabe? E aí depois pra vir pra minha casa ficava longe, ficava tarde. Aí eu acabava dormindo na casa de amigos meus assim. Percebi o quão perigoso é a gente não se impor, porque tem coisas que vai de fato drenando a gente, fazendo a gente ficar cada vez mais mal ou estagnada. Como eu falei pra vocês, as pessoas faziam me sentir mal pelo fato de estar recebendo algo que era o mínimo que poderiam estar fazendo ali, sabe? Eu achei muito perigoso essa questão de eu conseguir me impor dessa forma e eu precisar perder o carro para poder me sentir aliviada nessa questão de tipo, ufa, me livrei, agora não preciso mais disso. Agora cada um se vire do jeito que tem que se virar e tá tudo bem. É muito complicado a gente pensar nisso assim, né, dessa forma. Hoje eu tenho moto e ainda no começo, quando eu peguei moto, eu ainda tive alguns receios assim, sabe? Mas depois eu falei, não, agora eu tô de moto é mais individual, apesar de caber uma pessoa só ali ainda, mas é muito individual ainda. E hoje eu me pergunto, porque na moto eu ainda tenho uma certa dificuldade, mas vai ser tema para outro vídeo de novo, que eu vou gravar hoje ainda, inclusive. Já. Próximo vídeo vai ser esse da dificuldade da moto. Mas o que me faz questionar hoje é, será que se eu tiver carro ainda hoje, tipo assim, agora eu consegui comprar um carro, vou lá comprar. Será que eu vou conseguir romper esse padrão? Porque eu vi o desconforto e eu vi o alívio também que foi de não ter mais que fazer certos tipos de coisa. Hoje em dia, em questões de amigos e tudo mais, eu acho que é muito fácil para mim me impor, até porque eu me isolei muito de muita gente, de muitas pessoas, então eu tô muito mais no meu mundinho. Obviamente que quando eu voltar a me socializar com as pessoas, vai ter limite sim, vai ter faixa amarela sim, porque nessa questão eu aprendi. Agora em questão familiar, em questão assim de trabalho, que é todo santo dia praticamente os mesmos os lugares e as mesmas pessoas. Será que eu vou conseguir me impor? Será que eu vou manter isso da forma que era antes, de tipo me sentir obrigada a algo assim? Eu, particularmente, acredito que não, mas eu não sei na prática, né? Mas eu acho que eu aprendi a lição. Eu acredito que sim. Eu acredito que, obviamente, eu levaria, sim, as pessoas, mas não seria como uma obrigação. Porém, gente, agora eu estou num conflito muito grande, mas muito grande mesmo em relação à moto. Só que sigam os próximos vídeos. Vai ser tema para o próximo vídeo, para esse aqui não ficar longo, e eu já vou gravar ele agora, para eu não perder o raciocínio. Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi só mais uma reflexão sobre os desconfortos e os insights que eu tive pós ter perdido o carro. O que me gerou de benefício, o que me gerou de desconforto, o que eu aprendi com tudo isso, enfim. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, dar aquele like. E ó, bora lá, vamos engajar, encher esse canal aqui de gente para que a gente se torne uma comunidade grande, boa, gostosa de compartilhar, tá bom? Até o próximo vídeo e não perca o próximo vídeo, que já vai ser agora, ó, já. Acabou esse, já vem pro próximo. Porque no próximo eu vou falar sobre o que tá acontecendo agora em relação à moto. Não quero perder o raciocínio e eu quero aproveitar esse momento que eu tô tendo já, esses insights para poder gravar. Gente, só antes de finalizar, eu tô com um roteiro de vídeos assim do que eu quero gravar, de como eu quero gravar. A maioria é muito senta e fala, porque é o que eu gosto de fazer, é onde eu gosto de compartilhar mais com vocês sobre os meus pensamentos, os meus insights e tudo mais. E compartilhar um pouco da minha vivência também. Então tem bastante senta e fala aqui. Mas vai ter vlogs e tudo mais. Porém, tô com essa lista gigantesca. E aí eu sentei aqui, quem disse que eu consegui fazer Não, eu fiz o vídeo
do respondendo as perguntas, né? O resto, assim, vai saindo conforme eu vou falando e vou escrevendo e vou lembrando e tudo mais. Então, da lista que eu tenho, eu ainda não fiz nenhum vídeo. Porque vai passando outros na frente, inclusive esse agora que eu vou gravar agora da moto. E é isso. Mas eu chego lá, é bom que aí vai tendo mais e mais conteúdos pra vocês, né? E a gente ficar cada vez mais próximas. Um grande beijo, tchau, tchau e até já já. Até já já.